Pensão por morte. Essa para mim foi uma das maiores injustiças que a reforma da Previdência fez, que em 2019 mudou completamente. Para mim foi uma injustiça brutal, muito grande, que aquelas pessoas que trabalharam a vida toda para sustentar suas famílias, depois se aposenta, ou mesmo que esteja trabalhando, a pensão por morte foi praticamente tirada quase 50%. Na realidade, a pessoa sai ganhando 60%, e depois cada dependente vai aumentando 10%, que não é para sempre. Tem até um certo momento ali. Então é uma coisa assim que foi uma injustiça muito grande, que deve ser reparado essa injustiça o mais breve possível. Porque não é possível do jeito que está a situação, como ficou a situação das pessoas que dependem da pensão por morte. É o que nós vamos ver hoje aqui. Você recebe pensão por morte, então presta muita atenção nesta informação que hoje eu vou passar aqui. Um projeto que pode mudar novamente o valor da pensão por morte avançou na Câmara dos Deputados. E a proposta é muito importante, porque prevê o retorno do pagamento de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, ou daquele a que teria direito na data do falecimento. Mas já vou fazer um alerta. Isso ainda não está valendo, é uma lei, é um projeto. Não é porque uma comissão aprovou o projeto que o INSS já começou a pagar os 100%. O projeto ainda precisa passar por outras etapas. E neste vídeo eu vou explicar exatamente o que aconteceu, quem pode ser beneficiado e o que ainda falta para essa mudança virar realidade. Vamos entender o que tem aí pela frente? O projeto que está chamando a atenção é o PL 338 de 2024, apresentado pelo deputado Vicentinho, de São Paulo. A proposta altera o artigo 75 da Lei 8213, que trata do valor mensal da pensão por morte. E existe outro projeto, PL 371, que foi apensado ao PL 338. Ou seja, os dois passaram a tramitar juntos. Mas o que realmente interessa para quem recebe ou poderá receber uma pensão por morte é o seguinte: qual seria o valor do benefício se esse projeto for aprovado? Que é o mais importante. O texto substitutivo aprovado pela Comissão de Previdência estabelece que a pensão por morte seria de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia. E se ele ainda fosse aposentado, se ele não fosse aposentado, seria considerado o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, a que teria direito na data do falecimento. Isso está escrito no texto aprovado pela comissão. Pela comissão o texto já foi aprovado. Então imagina uma situação, uma pessoa recebia uma aposentadoria de R$3.000. Se ela falecesse e o novo texto estivesse em vigor, a pensão calculada pela regra proposta seria de R$3.000, observadas as regras legais aplicáveis. Hoje, porém, a situação é diferente. A reforma da Previdência de 2019, que modificou o cálculo da pensão por morte e criou a sistemática de cotas, um horror. Em termos gerais, a regra passou a considerar uma cota familiar de 50%, mais 10% por dependente até chegar a 100%. E é justamente essa sistemática que o projeto pretende modificar. A Câmara informou que o substitutivo aprovado busca justamente estabelecer o valor integral de 100%. Agora vem uma informação muito importante. Quem seria alcançado pela proposta? O texto aprovado está direcionado aos segurados do RGPS, que é o regime do trabalhador vinculado ao INSS. A própria Câmara
explicou que os servidores públicos federais ficaram fora dessa proposta, porque a alteração para esse grupo envolve competência específica. Então é só para os servidores públicos ficarem de fora. Então não podemos dizer simplesmente todo mundo que recebe pensão por morte vai receber 100%. Não é para todo mundo, é para uma parcela. É preciso analisar quem está no regime geral da Previdência Social e principalmente se o projeto será aprovado com esse texto, né? Tem mais essa. E agora chegamos à parte mais importante desse vídeo. Em que pé está o projeto hoje? Porque é igual que aqui é muita informação nas redes sociais, acaba confundindo o aposentado e pensionista. Uns está aprovado, que já vai ser pago, não é bem assim. A Comissão de Previdência e Assistência Social da Infância, Adolescência e Família aprovou o parecer relacionado ao projeto em abril de 2026. Depois disso, o projeto seguiu para a Comissão de Finanças e Tributação, que é uma comissão importante. E a situação oficial registrada pela Câmara é aguardando designação de relator na Comissão de Finanças e Tributação. Precisa ter um relator para isso. Portanto, atenção, o projeto avançou, mas ainda não foi aprovado definitivamente, mas avançou. Ele ainda precisa passar pelas etapas seguintes, ainda tem algumas comissões passadas. Depois da Comissão de Finanças e Tributação, a matéria ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania. E conforme explicou a própria Câmara, para virar lei o texto ainda precisa concluir a tramitação legislativa necessária, incluindo aprovação nas casas legislativa e posterior sanção presidencial, conforme o caso. Passe pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e vai para o presidente sancionar. Por isso, se você viu alguma publicação dizendo pensão por morte voltou a ser 100%, cuidado, não é isso que está aprovado ainda. Essa afirmação nesse momento está errada. Se estiver dizendo que a regra já está valendo, o correto é dizer: projeto que prevê pensão por morte de 100% avançou na Câmara, mas ainda não virou lei. Essa diferença parece pequena, mas é fundamental, porque quem recebe pensão pode assistir a um vídeo desse e imaginar que o próximo pagamento já virá. Eu não falei isso. E não é isso que aconteceu. Não é, porque ainda não tem o projeto aprovado. Agora existe uma pergunta que muita gente está fazendo. E quem já recebe uma pensão hoje vai automaticamente passar para 100%? Neste momento não. A proposta ainda está em tramitação. Ela ainda precisa ser aprovada. Portanto, não existe hoje uma autorização para o INSS simplesmente recalcular todas as pensões e aumentar o pagamento para 100%. Se o projeto for aprovado e virar lei, será necessário verificar exatamente como ficará o texto final e quais situações estarão abrangidas pela nova legislação. E essa é uma informação que eu vou acompanhar de perto, porque propostas de lei podem sofrer alterações durante a tramitação, mas eu vou estar junto com ela. O texto que chega ao final pode não ser exatamente o mesmo texto aprovado por uma comissão, né? Então, mas eu vou estar de olho e vou estar trazendo aqui diariamente sobre a situação. Então vamos resumir o que nós falamos hoje aqui. Primeiro, existe sim um projeto para mudar a regra da pensão por morte. Coisa boa, porque foi um desaforo que fizeram em 2019. Segundo, o projeto prevê no texto aprovado pela Comissão de Previdência o pagamento de 100% do valor da aposentadoria do segurado ou daquele a que ele teria direito na data do falecimento. Terceiro, a proposta avançou na Câmara, mas ainda está em tramitação, precisa passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e ir para aprovação do presidente. E quarto, hoje a pensão por morte não voltou a ser automaticamente de 100%.
por isso não tome nenhuma decisão financeira contando com este aumento, porque ele não vai vir ainda. E se você conhece alguém que recebe pensão por morte, compartilhe esse vídeo, porque essa informação é muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque aqui a gente traz diariamente notícias sobre aposentadoria, benefícios, sobre a revisão da vida toda, como agora que a gente está falando sobre pensão por morte. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a pensão por morte deveria voltar a ser 100%? Escreva aqui nos comentários, sim ou não, porque eu gostaria de saber quanta gente que me acompanha aí que concorda que a aposentadoria por morte voltasse a ser 100%. Eu estou de acordo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus.